Programa A Redenção começa agora para você e para toda a sua família. E eu confesso que é sempre uma grande satisfação estarmos aqui no programa e sermos instrumento de Deus na sua vida. Junto com você crescendo na fé. Mas o maior instrumento é quem? Santo Afonso Maria de Ligório, que com seus ensinamentos nos ensina a caminhar nessa vida sempre com o objetivo de alcançar a salvação. E neste grande encontro, nesse nosso retiro espiritual, nós temos sempre a companhia do Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. E Padre, é também sempre uma alegria para todos nós, para mim, para quem reza conosco, ter o Senhor aqui, sua bênção. Deus abençoe Caísa, Deus abençoe você, querido irmão e irmã, que a partir de agora está conosco no programa A Redenção, caminhando juntos com Santo Afonso, ele que é doutor, bispo da nossa querida igreja e que deixou como legado importantes obras espirituais. Uma delas, a prática do amor a Jesus Cristo, que nós estamos meditando ao longo destes programas. E hoje, o nosso tema em específico é o amor a Jesus Cristo nas tentações. Ô Padre, tentações, todos nós passamos por esse momento. Sim. Todos nós somos tentados. Mas a diferença é como nós vamos agir diante de cada tentação. Como lidar nesse momento em que a tentação bate à nossa porta. E sobre isso, Santo Afonso vem nos auxiliar, nos ajudar a como proceder. E nos ensinamentos de Santo Afonso, você que está conosco, sempre rezando aqui no programa Redenção, a gente sempre percebe, né? Santo Afonso, ele nos ajuda a lidar com a nossa humanidade. Ele não trata o ser humano como um anjo, não é, Padre Frederico? Não. Parte da realidade do ser humano, que é este ser amado, querido por Deus, mas que também tem as suas dificuldades, as suas limitações. Então ele parte desse pressuposto. É o humano, o homem, criatura de Deus, filho amado do Senhor, mas que tanto precisa da graça de Deus para viver em sintonia com Ele e corresponder com amor a este amor que primeiro nos alcançou, que é o próprio Deus. Então se prepare para o programa, porque vamos crescer juntos hoje. Se você tem as obras selecionadas, espirituais selecionadas de Santo Afonso, já coloque aí do seu lado a palavra de Deus. Quem sabe o caderno que você tem para fazer as anotações. Vamos crescer na fé e sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E no nosso retiro espiritual, como eu disse lá no início do programa, temos um contato com a palavra de Deus. Convidei você já para pegar a Bíblia, então agora você pode abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mateus 11, versículos de 25 a 30. E a palavra nos diz assim: Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai, por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis
cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E hoje, falando aqui no A Redenção sobre o amor a Jesus Cristo nas tentações, Padre Federico, o Senhor nos convida nessa palavra a procurá-lo, estar próximo dele, porque o fardo dele é leve. Nas tentações, nós, por nós mesmos, pelas nossas forças, nós não conseguimos vencê-las, precisamos de Deus. De forma alguma, né? Nós somos frágeis, fracos, e a nossa vida cristã ela tem que estar sempre fundamentada no Cristo, que é rocha firme. Isso. E no trecho que nós ouvimos agora, o Cristo louva ao Pai, bendiz a Deus Pai, porque Ele revela os seus segredos aos pequeninos, aos humildes, aos de coração simples, ou seja, aqueles que confiam no Senhor. De tal modo que Ele fala dessa união com Deus e prepara os seus discípulos também para esta mesma união e ainda traz este dado do auxílio, né? Quem está com os fardos pesados, quem está cansado, pode buscar a Jesus, recorrer ao Senhor para encontrar nele o alívio. O jugo do Cristo, ele é muito mais leve do que o jugo dos fariseus. E o Cristo é aquele que nos auxilia a suportar o peso da nossa cruz, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Então, é importante sempre ter os olhos fixos no Cristo. Vida alicerçada na palavra de Deus e em constante oração, aprendermos de Deus qual é a sua vontade para nós e sabermos que por Ele, na luz e na força do Espírito Santo, nós somos amparados. Então, por maior que seja a nossa dificuldade, dentre ela a tentação, é preciso que a gente não desanime. Deus é a nossa força, Ele é o nosso amparo, o nosso rochedo e a nossa salvação. Então, do que temer? Não temer, porque o Senhor não nos desampara jamais, se nele confiamos. E Santo Afonso, no trecho aqui que ele fala das tentações, Padre Federico, e você também que reza conosco, ele diz aqui, é preciso, porém, notar que todas as tentações que impelem para o mal não vêm de Deus, mas do demônio ou das más inclinações. Padre Federico, nós sabemos que neste mundo, tanto eu como aqueles que estão rezando conosco, o Senhor, todos nós sempre estamos ali lutando contra o mal que existe e convidados com certeza a fazer o bem diante de tudo. Essa nossa luta, o Senhor disse dessa nossa intimidade, dessa nossa proximidade com Deus. E muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida e nos deparamos com situações que a gente fala assim, mas eu não vou conseguir vencer isso. Mas se a gente se aproxima de Deus, Deus vai dando sabedoria para a gente não vou usar essa palavra, correr, passar longe dessa maldade que às vezes a gente encontra na caminhada. A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina o nosso caminhar. Então, a gente, na nossa união com o Senhor Deus, por uma vida de fé e especialmente na prática da oração, a gente vai tendo condições de enxergar melhor a realidade da vida e, obviamente, desviando daquilo que a gente tropeçaria se estivesse em meio às trevas. Então, a presença de Deus, o amor de Deus em nossa vida é de fundamental importância para que a gente tenha condições de caminhar como filhos da luz e não das trevas. Então, afastando-nos daquilo que nos tira da presença de Deus, ou seja, não compactuando com o mal. Se eu sou de Deus, se eu sou filho da luz, eu tenho que fazer com que as minhas ações, o meu falar e o meu agir testemunhem isso. Ser todo de Deus e agir para que a glória de Deus possa ser manifesta em minha vida para o bem, claro, da minha vida mesma, mas também dos irmãos e irmãs.
O padre, e aí as pessoas que rezam conosco, a gente mesmo se questiona, mas se eu estou no caminho de Deus, se eu estou rezando, praticando coisas boas, por que às vezes esse mal eu encontro pelo caminho, ou às vezes eu tenho essas inclinações? Santo Afonso fala o porquê que Deus permite muitas vezes encontrarmos tudo isso, não é, padre? Ele vai trazendo alguns motivos pelos quais Deus permite, né? Claro que a tentação, o mal não vem de Deus. Mas Ele permite essas situações para que a gente possa amadurecer, crescer, progredir. E Ele vai trazendo assim, de forma enumerada, alguns dos porquês dessa permissão de Deus. Primeiro, Deus permite as tentações para que nós conheçamos melhor a nossa fraqueza e a necessidade do auxílio de Deus. Olha só. A sabedoria divina. Nós não somos fortes a tal ponto de que não precisamos de Deus. Precisamos dele, sim. A própria palavra diz assim, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Assim, nós somos frágeis. Precisamos do auxílio, da graça, da força de Deus e, portanto, buscá-lo. Reconhecê-lo como a nossa força. Esse é o primeiro motivo. Depois vem um segundo motivo. Deus permite as tentações para que vivamos mais desapegados deste mundo. Ou seja, mais livres. Livres para amar, sem o peso das coisas que nos aprisionam, que nos escravizam. Ser todo de Deus, caminhar de forma plena, de forma feliz com o Senhor. Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Então, desapegar daquilo que me amarra, que me faz infeliz tantas vezes, que me afasta da verdadeira felicidade que é o próprio Deus. E o terceiro motivo, que é apresentado como último, Deus permite as tentações para nos enriquecer com méritos. Como disse o anjo a Tobias, porque eras aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse. Ou seja, o ouro é provado no fogo. Eu tenho que também me empenhar. Eu tenho que manifestar a Deus o meu amor em todas as situações da vida. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como no casamento, né? A nossa união com o Senhor Deus é esta união esponsal. A igreja é a esposa de Cristo e nós somos, portanto, a igreja. Então, viver a provação, a desolação, a tentação com muita confiança, reconhecendo o meu limite, mas também provando que eu amo a Deus e que por isso mesmo eu não desisto diante das dificuldades. Ô padre, a gente pode confundir na nossa humanidade. A tentação, ela sempre vem como algo ruim para a nossa vida ou não? A gente pode ser tentado? Não, né? Nem sempre. Eu vou dar um exemplo bem popular mesmo e que todo mundo enfrenta. Vamos supor, um casal. O esposo ou a esposa se depara com uma situação de traição. E aí eu venho, ou se não, alguém que é solteiro, acho que é melhor dizendo, alguém solteiro. Tá lá e começa a ter um sentimento por alguém que já tem um relacionamento, vamos supor assim. E aí a pessoa pode pensar, não, mas isso é vontade de Deus, talvez é para ele ficar comigo e não com a outra. Como que a pessoa vai falar, como que a pessoa vai distinguir, não, isso aqui não é tentação ou isso aqui não é vontade de Deus, é tentação? E nesse caso aí é uma tentação, né? Vem realmente não da vontade de Deus, nesse caso em específico. Caso. Então, né? não precisa dar essa desculpa. Deus não quer jamais destruir uma família, um lar. Isso é inconcebível. Inconcebível. Né? A nossa felicidade, para Deus, não tem nada a ver com a destruição da felicidade alheia. Isso é coisa do próprio mundo. Né? A mundanidade coloca isso como normal, mas não é. Né? Deus não quer destruir um lar e uma família para trazer para mim uma suposta felicidade. Jamais isso é de Deus. E é sim uma tentação e, claro, nesse sentido fica muito evidente que tem uma raiz no mal. Destruir uma família. Ô padre, por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a nossa humanidade, nós vamos achando, como que eu vou dizer? Dando desculpas e surge ali a tentação e a gente, como disse o padre, a gente vai colocando formas para que aquilo seja aceito, até mesmo dentro do nosso coração. Nós vamos querendo nos convencer
de que aquilo pode ser uma vontade de Deus, e aí colocando Deus diante de tudo isso, vamos mascarando as situações. Por isso que eu trouxe essa situação, mas existem outras diversas que a gente vai mascarando e vai querendo nos convencer de que não, eu estou no caminho de Deus e isso é porque é vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, Tomar Padre? muito cuidado, né? Para viver a verdade. Para viver a verdade. Se eu me afasto da verdade, eu estou agindo nas trevas. Isso não é da vontade de Deus, jamais, né? Então, ter sempre esse critério. O que o Senhor faria, o que Cristo faria estando Ele em meu lugar? Ele não compactuaria jamais com aquilo que vai contra os mandamentos da lei de Deus. Isso. Então, esse é um critério. Verificar os mandamentos, olhar a própria vida de Jesus, o que Ele fez. Ele passou fazendo o bem, curando, libertando. Se a minha ação vai na direção do Cristo, eu posso ficar tranquilo, né? Mas eu não posso, de forma alguma, legitimar o pecado usando dessa ideia que a Caísa falou, né? Achar que não, é ser uma tentação e colocar que isso é da vontade. Não, não é da vontade de Deus, não. Então, assim, manter ideal distância do pecado. Daí a oração, a vida de fé, a comunhão com o Senhor e, obviamente, nutrir interiormente o contato com a palavra. A palavra vai nos ajudando fortemente a reconhecer o que é certo e o que é errado. O errado é errado, mesmo que tenha muita gente fazendo, viu? Cuidado. Isso. E o certo é certo, mesmo que tenha pouca gente fazendo. Então, prefira ficar com o que é correto, com o que é de Deus, para acertar e, portanto, para ser feliz. Ô Padre Frederico, o senhor falou da palavra de Deus. Hoje, o Redenção no Dia a Dia está baseado, que nós vamos convidar você para ir sugerir para que você siga o caminho do Senhor, está baseado na palavra de Deus. Está baseado na palavra de Deus, numa oração do Salmo 69, segundo versículo. Se puder, anote aí, Salmo 69, versículo 2. Esta oração, que nós somos chamados a repeti-la, como sugestão do Redenção Dia a Dia, diz o seguinte: Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Senhor, ajudai-me e ajudai-me depressa. Oração forte para vencer as tentações. Então, no dia a dia, você pode aí recorrer a Deus fazendo essa oração e com certeza a graça do Senhor vai nos alcançar, não é, Padre? Amém, com certeza. O programa Redenção sempre sendo instrumento de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E os missionários redentoristas, com o sim de cada um, nós vamos aprendendo também a abrir o nosso coração para a graça de Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais esse carisma? Então, hoje, ficando por dentro, conhecendo detalhes da vida missionária do beato Nicolau Charnetsky. Então, preste bastante atenção. Beato Nicolau nasceu em 14 de dezembro de 1884 na Ucrânia e, desde jovem, manifestou seu interesse em se tornar sacerdote. Após estudos em Roma, foi ordenado em 1909 e prosseguiu em seus estudos teológicos. Em 1910, tornou-se professor de filosofia e teologia e, em 1920, ingressou na Congregação Redentorista. Dedicou-se como missionário e fundou igrejas, dedicando-se à reconciliação entre cristãos. Em 1931, foi nomeado bispo titular e visitador apostólico para regiões ucranianas, onde sofreu perseguições e prisões sob o regime soviético. Após anos de tortura, foi libertado em 1956 e continuou seu trabalho apostólico. Falecido em 1959, sendo testemunhado por muitos como um homem de santidade. Beatificado em 2001 pelo Papa João Paulo II, é venerado pela sua constância, coragem e fidelidade à Igreja durante períodos de perseguição. Hoje nós conhecemos a vida de mais um missionário redentorista, um filho de Santo Afonso, que gastou a sua vida pela copiosa redenção, Beato Nicolau. Ele que viveu na Ucrânia e ali pôde vivenciar o carisma redentorista na sua consagração a Deus, na sua doação à Igreja de Cristo Jesus. Que bênção é ter esse encontro tão
abençoado com você. Que bom é juntos conhecermos aí os pensamentos de Santo Afonso e através de cada ensinamento de Santo Afonso em seus escritos, crescermos no nosso amor a Deus. Para isso, sempre aqui no programa Redenção, de acordo com o tema, nós deixamos aquele pensamento de Santo Afonso. Vamos conhecer o pensamento de hoje? Santo Afonso diz assim, ó: quando as tentações começam, é preciso procurar afastá-las indiretamente, fazendo um ato de amor a Deus ou um ato de arrependimento dos pecados, ou então procurar uma ocupação diferente que nos distraia. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Quem resiste às tentações não perde nada, mas tira delas grande proveito. É o que nós começamos a dizer, não é, Padre? Em todas as tentações, dar o nosso passo para não ser conivente, vivê-las e procurar sempre a Deus. Procurar sempre a Deus. Santo Afonso ensina-nos com esse pensamento a lidarmos com a tentação. O que fazer na hora em que a tentação bater à minha porta? Ele vai dizer, fazer um ato de amor a Deus, fazer um ato de arrependimento dos próprios pecados, ou seja, focalizar a vontade e o amor de Deus. Não dialogar com a tentação, por assim dizer, né? Tomar muito cuidado, voltar o nosso olhar, o nosso coração para o Senhor Deus. E ele dá até uma outra dica que é, na tentação, procurar uma outra ocupação, fazer algo diferente. E em outra parte do texto ele fala, sempre que a tentação vier bater a nossa porta, além do ato de amor, além do ato de arrependimento, fazer também o sinal da cruz, ou seja, dirigir o nosso coração todo para Deus, pedindo forças para não cedermos à tentação. Lidar com a tentação não significa já pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, pedir ao Senhor força e, como disse o próprio Santo Afonso, Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Mas é preciso buscar em Deus o nosso auxílio, a nossa proteção e o nosso amparo para lidarmos com essas situações que acontecem para todos nós. E sem desesperar, sem desanimar, mas com a fé renovada no amor de Deus para conosco. Vamos procurar então esse auxílio agora, Padre, rezando com Santo Afonso? Vamos procurar, clamando ao Senhor, pedindo o seu auxílio e proteção. Isso mesmo. Jesus, meu Redentor, espero por vosso sangue que me tenhais perdoado todas as ofensas que eu vos fiz. Espero um dia ir vos dar graças no paraíso. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Não permitais que eu me separe de vós. Faço o propósito de pedir sempre, especialmente quando me vir tentado a vos defender. Jesus, assim proponho e prometo. Senhor, pelos méritos de vossa paixão, concedei-me a graça de sempre me recomendar a vós em todas as minhas necessidades. Maria, minha mãe e minha rainha, pelo amor que tendes a Jesus Cristo, eu vos suplico que me alcanceis a graça de recorrer sempre a vosso Filho e a vós mesma em toda a minha vida. Que esse momento de bênção que nós vivemos hoje aqui no programa Redenção nos ajude a trilhar um caminho de santidade e de sempre caminhar na verdade, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus em nossa vida. E agora, Padre, os corações preparados para acolher a bênção de Deus através das mãos do Senhor. Recebamos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa amada Mãe, a Mãe do Belo Amor, desça sobre você, meu irmão e irmã, a saúde, a graça, a paz, o amor de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Próximo programa, vamos continuar cultivando esse amor a Jesus Cristo, não é, Padre? O amor caridade, o amor que nos vem pelo próprio Espírito Santo para inflamar o nosso coração e nos fazer progredir na fé.